Fala aí, pessoal, e o assunto de hoje é sobre fonte de alimentação. Eu tenho aqui uma fonte de alimentação industrializada, é uma fonte bem genérica, é uma fonte antiga. Na verdade, muitos devem se lembrar desse tipo de fonte. É uma fonte onde você tem dois chaveamentos. Um dos chaveamentos você escolhe diferentes tensões. E aqui está escrito assim, ó, vai de 1,5 volt até 12 volts. E no outro chaveamento você alterna a polaridade do plug, que um dia se encontrou aqui, mas hoje não tem mais plug nenhum, só dois fios desencapados. Bom, então se a fonte gera 12 volts, como ela está configurada aqui nesse momento, eu tenho uma lâmpada aqui de 12 volts de automóvel, então colocando essa fonte na lâmpada significa que eu consigo o quê? Acender essa lâmpada. Perfeito, legal, 12 volts. Porém é sabido que no passado essa questão de regular a tensão das fontes de voltagem, ela não era tão levada a sério. Então nós tínhamos uma série de fontes que elas não tinham um regulador de tensão. Por exemplo, se eu pegar aqui, eu vou regular ela aqui em 1,5 volt. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui meu multímetro, que está numa escala de 0 a 20 volts. Vou ligar aqui. Ali está falando que tem que dar 1,5, não é isso? Então vamos ver aqui. E aqui está dando 5,4. Ou seja, 1,5 está dando 5,4. Vou colocar agora na próxima, que é de 3 volts. E agora eu tenho 7,64. Espera aí, então quer dizer que o 12 volts não está dando 12? Vamos lá, para o último, vou colocar aqui no último, lá no cantinho. 12 volts. O 12 volts, na verdade, vou até mudar a escala aqui, vou colocar para uma escala do meu multímetro que vai de 0 a 200 volts. Quando eu faço essa medida, eu chego a um número no multímetro de incríveis 22,1 volts. Ou seja, está dando mais de 20 volts essa fonte. Só que eu liguei uma lâmpada de automóvel. E eu liguei a lâmpada de automóvel sem queimar. Ela não queimou, ela está funcionando aqui. Se eu vier aqui e ligar, ela vai continuar funcionando, ó, do mesmo jeito. E como pode, se eu estou ligando com 20 volts, essa lâmpada não queimar? Bom, o que ocorre é o seguinte. Essa fonte ela dá uma tensão maior, dá uma tensão de 20 volts sem carga. Quando você coloca a carga, para se manter a potência estável, o que acontece é o seguinte. Essa lâmpada consome corrente. Quando ela consome corrente, e que não é muito baixinha, quando ela consome corrente, ela vai tirar dessa potência daqui. Quando ela tira da corrente, ela faz com que a tensão diminua. Para quê? Para que a potência se mantenha estável. Ou seja, a potência é igual a tensão vezes corrente. Ou seja, essa fonte dá uma potência X, só que com a tensão lá em cima. Quando a gente coloca uma carga nela, de forma que a potência se mantenha estável, a gente tem uma redução da tensão e um consumo maior de corrente. E agora, por exemplo, se eu fizer a seguinte leitura, eu não mexi aqui, continua em 12 volts, tá? Se eu vier aqui, ligar a lâmpada, ela vai acender, acendeu. Agora, enquanto a lâmpada está acesa, eu vou medir com o meu multímetro. Vamos lá, vamos botar aqui, ponta de prova negativa, ponta de prova positiva. E agora eu tenho uma medição de... Perdão, soltou aqui. E agora eu tenho uma medição de 12,7. Por isso que a lâmpada não queimou. Na verdade é o seguinte, essa fonte não era para funcionar desse jeito. Essa fonte deveria ser uma fonte que desse 12 volts sempre, com uma capacidade de corrente, por exemplo, de 1 ampere, que aí essa lâmpada acenderia sem problemas nenhum, com uma capacidade de 1 ampere. E quando fizéssemos essa medida com o multímetro, seja com lâmpada, sem lâmpada, teria sempre que dar aqui o que? Os 12 volts. Porém, ela é uma fonte não estabilizada. E com isso você tem uma tensão maior. Essa tensão acaba sendo jogada como um extra para quando você colocar um dispositivo que consuma energia, ele vai fazer o quê? Ele vai cair essa tensão. Por quê? Porque ele vai precisar consumir corrente que essa fonte não consegue segurar. E dentro disso vai haver o quê? Uma redução da tensão para que a potência se mantenha estável e dessa forma você tenha a saída próxima aos 12 volts. Ou seja, não é o ideal. Você não ligaria, por exemplo, o seu pedal de guitarra numa fonte que ao medir com multímetro você acha 22 volts. Ou seja, é um risco, eu não faria esse tipo de coisa. Por isso que é importante ter o que é a etapa de regulagem. A etapa de regulagem de tensão é que vai estabilizar a tensão independente do receptor.
como a gente chama, quem vai consumir essa corrente elétrica, independente do receptor. Se houver compatibilidade, ou seja, esse cara consome 300 mA, essa fonte é capaz de dar 1 ampere. Tudo bem, tá bom. Dá para ligar até 3 lâmpadas dessa daqui com uma fonte hipotética dessa, como eu citei. E o importante é que, com lâmpada, com pedal, com amplificador, com sei lá o que, se medir, vai dar 12. Se desligar tudo também vai medir, só aqui diretamente, e deveria dar 12. Né? O que não acontece aqui, mas nas fontes boas, isso que tem que acontecer com a devida etapa de regulagem, assim como todas as outras etapas que provavelmente já existem nessa outra fonte aqui. Bom, gente, esse era o recado sobre fonte de alimentação, sobre a etapa de regulagem de tensão da fonte de alimentação. Inscreve aí no canal, deixa o seu like e a gente se vê aí em breve no próximo, tá bom? Um abraço, tchau, tchau!